Obviamente que a Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade é a responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento do PDI, um dos instrumentos que foram mencionados aqui, de extrema importância, e que todas as gestões, é um PDI, obviamente, construído por um período mais longo, eventualmente tem coisas que não estão inclusas no PDI e que são de execução imediata, como algumas descentralizações, emendas parlamentares que não estavam previstas, só se sair é que isso vai entrar, acabar sendo executado. E a questão de voltar à discussão dos membros dos conselhos superiores, tanto da Fundação de Apoio, quanto da universidade como um todo. Você também levantou algumas questões sobre a incorporação ao patrimônio das instituições depois das aquisições, mas o que mais achei interessante, Lívia, foi da sua fala da questão de assumir riscos. Eu acho que talvez a Universidade do Amazonas tem sido uma das instituições, não estou em detrimento de nenhuma outra instituição, obviamente, que tem assumido riscos bastante intensos, tanto na relação quanto na execução de projetos via nossa Fundação de Apoio. Eu acho que isso apesar de todas as críticas locais do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de denúncias e a revelia desse processo, que é sempre constrangedor para a instituição, obviamente, das multas efetivas e diretas à reitoria, ao pró-reitor de administração, enfim, né? Esses riscos eu acho que a gente tem que assumir até para categorizar e caracterizar esse relacionamento e como que ele deve ser corrigido eventualmente, ou se ele deve ser feito dessa forma, sim, e a legislação que está tão mutante, como você falou, pode ser mudada mais uma vez. Então, com esse espírito de ilustração que eu vou tocar em alguns pontos com vocês sobre esse relacionamento da UFAM com a Unisol. A questão do credenciamento da instituição, eu acredito que foi bastante debatida ontem, segundo informações do Bruno, e eu acredito que a Unisol esteja com o processo todo encaminhado de credenciamento, então eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso é próprio da Fundação. A questão da não remuneração dos membros do Conselho, a norma da UFAM que regulamenta essa relação da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, com a Unisol, eu trouxe até alguns documentos aqui. Existe uma resolução do Conselho que aprova o estatuto da Fundação. Então, é aqui nesse documento que está preservado todo esse relacionamento e como ele vai se dar. Obviamente que o decreto traz novos elementos e isso não está incluso de forma tão explícita nesse regulamento, que é uma resolução do Conselho Universitário, que é o Conselho Superior da nossa instituição, que regulamentando essa questão. Existe também de outros conselhos superiores da universidade, como é o caso do Conselho de Administração, previsto nesse estatuto a indicação de 3 nomes de membros e de docentes da universidade para participar do conselho diretor da Fundação de Apoio. Além de 3 nomes que são indicados pela reitoria propriamente dita e representantes da Associação dos Docentes e representante da Associação dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação, no conselho diretor da Fundação, que é gerido na sua vida dioturna por um diretor executivo, né? Que o professor Almir é esse diretor que está aqui com vocês, colega de vocês. Então, todas essas relações estão postas dentro da universidade e têm sido executadas na medida do possível. Tem determinadas coisas que são impossíveis a replicação e a repetição de fatos, como já foi mencionado aqui nas 2 falas anteriores. Só como a título também de ilustração, a questão dos fundos, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas tinha fundos. Por exemplo, uma unidade acadêmica que fizesse a captura de recursos, parte desse dinheiro
todo o dinheiro ia para a fundação, mas parte dele era designado, separado, determinado num fundo específico para aquela unidade. E existia inclusive uma regra de distribuição desse fundo, porque às vezes só a unidade tem 5 departamentos, vamos chutar, e um deles é que faz a captura, e na verdade o benefício é para a direção da unidade e para os outros todos. Isso gerava algum constrangimento dentro da comunidade universitária, nesse gerenciamento, mas era isso que estava definido pelos conselhos superiores da universidade. Mas esses fundos, depois do decreto, foram extintos. E aí causou, eu vou falar sempre do lado institucional, causou outro estranhamento dentro da universidade, porque os fundos não estavam esgotados na sua execução financeira. E, por consequência, quem tinha saldo positivo, obviamente que ficou extremamente aborrecido dentro da universidade. E agora? Cadê o fundo? Eu quero, está lá, é nosso, foi captura e não teve acesso, e essa devolução à conta da universidade. Então, essa instabilidade toda gerou muita confusão dentro da universidade, do ponto de vista de entendimento, inclusive, por parte dos coordenadores de projetos, os executores, enfim, de cada uma das coisas. Os projetos maiores, aqueles institucionais previstos no PDI, o problema é sempre menor, porque existe uma relação mais direta. Mas esse tipo de projetos fragmentados e com valores menores, e aí eu vou voltar realmente a problemas que nós também tivemos internamente, que foi a questão das pós-graduações pagas através da Unisol. E realmente o grau de inadimplência dos estudantes matriculados, né, seja na pós-graduação lá ou em algum outro curso, o grau de inadimplência era muito grande, e esse ônus é da fundação de apoio. Então, talvez vocês saibam disso melhor do que eu, na verdade, mas isso é uma coisa que sempre veio à tona na discussão da universidade. Então, nós temos regra que regulamenta, temos pessoas participantes, a questão de bolsas. Professor Valmir, o senhor só faz um positivo para mim ou não? Ela está regulamentada também, não está? Nós temos um instrumento próprio que regulamenta, eu não sei, inclusive com valores, né, professor? Com limites de valores, isso também está regulamentado dentro da nossa instituição. E o papel do CONSUNE, que é o órgão superior da universidade, e até do CONSAD, na parte de controle e fiscalização que está vindo no decreto, é uma sobrecarga enorme para o Conselho. Eu quero dizer que todas as vezes que o relatório de atividades da Fundação de Apoio ou o relatório de a prestação de contas da Fundação de Apoio chega ao CONSUNE, pensem num Deus nos acuda, porque aí os críticos ferrenhos vão em cima, impedem totalmente o processo de análise. Eu nem digo de análise do mérito dos dois instrumentos, seja o relatório, seja a prestação de contas, por posições completamente ideológicas, vou colocar assim, até para usar uma palavra do seu slide, né? E isso impede o processo, que tem prazos, como os senhores sabem. Depois desse projeto ser aprovado ali, no nosso caso, que nós temos a Fundação Universidade do Amazonas, então aprovou no CONSUNE, ainda vai para o Conselho Diretor da Fundação. Da Fundação, eu quero deixar isso claro, a Universidade do Amazonas é a executiva da Fundação Universidade do Amazonas, e tem a Universidade Federal do Amazonas, que é essa parte executiva. Então, nós temos 3 instâncias de aprovação: o CONSAD, o CONSUNE e o Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas. Então, esse é um trajeto longo, em função, obviamente, da convocatória dessas reuniões. Se há um impedimento, ou uma questão de ordem, ou um pedido de vistas ao processo, o prazo já é descumprido, a reitoria é obrigada a fazer a aprovação ad referendo,
A comunidade universitária vem toda em cima, por que fez a de referendo? E obviamente que a resposta é óbvia, é o cumprimento dos prazos legais estabelecidos pelo TCU, pela CGU, por todos esses Us, né? Então, essa experiência é bastante dolorosa para a universidade do ponto de vista de análise. A fundação, eu repito, a fundação pode falar disso melhor. Ela tem essa prestação de conta transparente o tempo todo. E o próprio orçamento da universidade, a execução financeira do orçamento da universidade, no nosso caso, ela é atualizada todas as sextas-feiras. Então, o departamento de orçamento recolhe da Pró-Reitoria de Administração, que executa pagamentos, todas as informações, e isso é baixado no orçamento da universidade, na execução financeira do orçamento, todas as sextas-feiras. Aí a gente pergunta para a comunidade universitária assim: você sabia disso? Eu quero dizer que 90% da universidade nunca olhou, mas cobra a transparência de gestão financeira e execução financeira da universidade. Quer dizer, o instrumento está lá, está na página, está disponível, é de fácil acesso ao usuário, não é uma coisa que ele tem que procurar com dificuldade, e, no entanto, ele não consulta. Em não consultar, essa crítica imediatamente. Então, isso é uma coisa difícil, acompanhada, mais que se pregue, por mais soliduque que isso tudo está lá e que deva ser consultado, é ignorar, na verdade. É raro, e aí eu vou colocar para todos os servidores da UFAM, inclusive os estudantes, porque isso é na página, o acesso a essa informação transparente, o acesso do Transparência Brasil. Isso é obrigatório fazer, porque não o TCU também da gente. Então, esses são comentários, mas eu não sei do tempo, eu não vou me deixar, eu queria ilustrar com vários outros exemplos essa questão. Mas nesse momento, a Universidade Federal do Amazonas está vivendo o processo de estatuinte. Inclusive eu sou lá do membro, fui deslocado para cá hoje, mas eu sou membro da comissão estatuinte da universidade, que está revendo o nosso estatuto da universidade. Ele é de 85, então tem uma defasagem muito grande. A universidade se modificou muito nesse período todo e o estatuto continuou ali engessado, ou com algumas modificações feitas pelo Conselho Universitário, algumas reparações, mas isso não foi suficiente para manter um estatuto integral, redondo, e agora ele está sendo refeito. E eu quero dizer para os senhores que existe uma tendência em vários grupos de trabalho, que é uma da metodologia da estatuinte, sugerindo a desvinculação, e alguns usam erroneamente até o termo extinção, da fundação de apoio. Para vocês terem ideia. Eu não sei se isso vai para a plenária ainda da estatuinte, mas eu não sei, mas existe uma tendência franca nessa direção ali de indicar isso para a plenária final. A Universidade Federal do Amazonas, ela entrou tardiamente no processo de ter uma fundação. E aí, quando ela entrou, foi quando a legislação começou a apertar em cima da fundação de apoio. Os docentes que estavam acostumados com um relacionamento, e aí eu vou usar também outro termo seu, menos rigoroso com a fundação, eu nem digo ilícito ou irregular, nada disso, mas menos rigoroso, menos burocrático, quando a fundação passou a assumir o seu papel em função da nova legislação, eles começaram a reclamar, óbvio. Como assim? De primeiro a gente fazia isso direto no balcão, agora não pode mais? Não, não pode. E essa legislação começou a ficar cada vez mais restritiva, e hoje ela limita e deixa no entendimento desse relacionamento de coordenadores com a universidade só duas vantagens. A questão do prazo do financeiro de execução e exercício de um ano para o outro, que eu acho que todo mundo tem consciência disso, e algum tipo de celeridade em processo de aquisição ou de licitação, ainda que ela esteja submetida a todo o processo igualzinho a qualquer outra instituição federal. Então,
Isso, para grande parte da comunidade, é crítico e não vale mais a pena. Se a fundação funcionasse como célere, rápida, etc., etc., isso pudesse, mas o tempo necessário está sendo inclusive medido num levantamento de execução de um determinado projeto via fundação e um de via direta, até para fazer uma comparação, para saber, e é em cima deste, eu não sou o defensor desse tipo de argumento, e é em cima deste argumento que existe essa tendência na Statuinte em relação à sua extinção. Eu sei que não é, porque a extinção está prevista no Estatuto e é de forma diferente, né? Não pode, não tem como. A Statuinte não vai fazer isso, mas eu estou falando assim, até o termo extinção vem sido colocado. E, obviamente, ele vai ser mudado para desvinculação total, porque a universidade tem um instrumento. De 2 em 2 anos, de ano em ano, professor, que a fundação é aceita como a fundação de apoio à universidade, é ano, 2 em 2 anos. Isso, então, sempre isso tem sido renovado no Conselho Universitário, através de uma resolução do Conselho Universitário, que diz: aceito a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, Unisol, como fundação de apoio às ações de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional da Universidade Federal do Amazonas. Esse instrumento, inclusive, coincide com uma das solicitações e atos agora novos, que é isso que a gente já vem fazendo há algum tempo. Então, a cada ano, isso acontece tranquilamente. Mas, em função de denúncias deste relacionamento da Unisol, eu estou usando a Unisol porque é a nossa fundação, com a UFAM, sempre tem denúncia em todo lugar, não é verdade? E que acabam no TCU, batendo no TCU ou no Ministério Público, e o último deles, se não me engano, é esse que eu tenho aqui em mãos, é um encaminhamento de um acórdão 1356 de 2010, de plenário do TCU, dizendo o seguinte para a universidade: alertar a Universidade Federal do Amazonas que o fato de os recursos da universidade aplicados nos projetos executados pela Fundação de Apoio Rio Solimões, com fundamento na Lei 8.958, não transitarem pela conta única do Tesouro Nacional, caracteriza infração que poderá ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, conforme entendimento desse Tribunal de Contas da União, expresso, entre outros, em diversos outros acórdãos aqui que citam os números. 2. Alertar a universidade que a ausência de publicação resumida no Diário Oficial da União do instrumento do contrato do qual a universidade seja parte, ainda que na qualidade de contratada e o contratante seja o órgão público estadual ou municipal, e que tenha providenciado a publicação no Diário Oficial do Estado, configura infração às prescrições do artigo 61, parágrafo único da Lei 8.066 de 93 e da Constituição Federal, e é também passível de aplicação de multa aos responsáveis. Ou seja, uma vez por semana, provavelmente a gente está recebendo um tipo de alerta desse tipo. Isso, na verdade, pode ser resultado daquele risco que eu mencionei no início, de ousar enfrentar alguns riscos na execução de alguns projetos. Mas eu diria que, na grande parte do relacionamento da Universidade Federal do Amazonas com a Unisol, ele tem sido completamente franco, transparente, menos célere do que a gente gostaria de que fosse a execução no final, mas que sem a fundação, provavelmente várias das ações da Universidade Federal do Amazonas jamais poderiam ser executadas de forma direta. Isso é claro, não tem como fazer isso. Bom, eu acho que eu fiz uma chuva de informações sobre o lado da instituição, que eu espero que sirva e que contribua para a discussão de todos nós. Obrigado.
Nós vamos dar seguimento, então, ao nosso painel de hoje. Antes de passar a palavra à plateia, eu vou passar a palavra à doutora Lívia, que vai fazer uma breve apresentação com um vídeo de 4 minutos. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês, sempre que a gente participa, né, de debates, de algum seminário, eu tenho levado esse vídeo e que eu trouxe para compartilhar com vocês, que simboliza, eu penso, o estado de coisas que a gente deseja para nós, para nossa família, enfim, acho que é o móvel, né, daquilo tudo que a gente está todo dia fazendo nas nossas fundações, nas nossas instituições. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all types of organizations, small, medium, or large. 今天我有一个梦想。我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。我希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Organizaciones responsables serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y a medida que esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro. Esse vídeo foi feito sobre
ISO 26000, que é o selo ISO de responsabilidade social, né, que recentemente surgiu. Todos os trabalhos ao longo de anos foram coordenados por um brasileiro em Copenhague, enfim, né? E eu acho muito interessante quando ele fala que organizações responsáveis serão a base da sociedade. É isso que a gente está tentando buscar aqui cada vez mais, né? Vamos lá. O meu nome é Giane, eu sou do Tocantins, da FAPTA. E eu queria fazer uma colocação e uma indagação, né? A colocação é para que, segundo a fala do Bruno, nós estamos passando por um processo que as dificuldades para sustentação das fundações têm ficado cada vez mais difícil, né? Então, a nossa proposta para que o próximo evento, além das discussões, dos problemas que acaba atingindo todas as fundações, mas que a gente pudesse trabalhar oficinas, pensar a questão da permanência das instituições, de como que a gente pode trabalhar, de como que a gente pode melhorar os nossos trabalhos, né, para que nós possamos continuar existindo e, na verdade, trabalhando com qualidade, né? E a outra questão é a questão da transparência. Como é que eu não os vi falando detalhadamente sobre isso, né? Tanto o Bruno como a nossa outra colega, a gente não viu como, assim, a gente procurou nos sites das outras fundações e a gente não conseguiu ver isso com muita clareza. Sobre a questão da sustentabilidade das receitas, né, cada dia mais difíceis de serem obtidas, de fato, se a gente pegar aí 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós praticávamos com tranquilidade, sem maiores questionamentos, aquilo que se chamava taxa de administração, com maior facilidade dela ser retirada. As práticas comuns eram 10%, né? Algo em torno disso. Nós não tínhamos que licitar, as exigências de prestação de contas não eram tão grandes, ou seja, a estrutura administrativa da fundação era muito menor e a forma e os percentuais de taxa muito maior. De fato, essa é uma questão que nós temos que aprofundar e trabalhar. Sobre a questão da publicidade, né? Na verdade, ela está no decreto, né? Quando obriga as fundações de apoio a colocarem em sítio próprio, né? Qual é o artigo? Artigo 4A, né? Perdão, no decreto, o artigo 4A do decreto, essa é a lei. A lei manda às fundações, já o decreto faz uma obrigação às instituições federais, tá? E a forma como está o decreto, a exigência de demonstração é mais rigorosa ou mais detalhada do que a exigência que a Lei 8958 fez para as fundações. Só queria colocar essa pequena diferença para a gente ler os dois artigos e depois fazer uma comparação. Em relação à sua sugestão, acho que é excelente para o ano que vem. O professor Paulo Inácio está aqui, né? Já pode, junto com outros membros da diretoria, mas a gente realçar o lado bom do trabalho, o lado produtivo, aquilo que a gente pode fazer para melhorar o que já está, né? A gente, tanto quanto os problemas, né? Os embates, mas essa questão também é fundamental. E a gente já conversou sobre isso, já há uma sinalização nesse sentido, mas foi ótima a sua colocação. Em relação à questão da transparência, né? A gente sabe que operacionalizar essa determinação que veio com a lei e o decreto, de expor nos sites, isso não é fácil. Então, você diz que procurou e não achou, porque, de fato, eu acho que as pessoas estão construindo essas possibilidades ainda, né? De modo que a gente vai fazer o dever de casa também dentro do tempo que é possível, né? E é isso mesmo, não está disseminado não, viu? Djalma Fadex, da Universidade Federal do Piauí. Eu tenho uma proposição e uma
de um tipo de indagação. Eu digo tipo porque talvez seja até mais para reflexão, mas é também para resposta da mesa, a quem puder fazer a resposta. A proposição é a seguinte: é que a gente colocasse o resultado de todo esse trabalho no espelho para estes órgãos lá. Ou se mandava os anais do encontro, ou se faria um documento próprio e encaminharia esse documento ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, à Associação dos Professores e dos Alunos, né? Para que a questão fosse para o espelho, para que eles pudessem ver, não como fiscais, como os adversários, mas pudesse ver um pouco da realidade das atividades das fundações e dos seus relacionamentos com as universidades e com os terceiros. Essa é a proposição. A fundação, então, no seu mistério de apoiar a instituição, a universidade, vai para apoiar a execução de um grande projeto. Um grande projeto que, digamos, que tenha 5 anos já, a perspectiva de duração dele, enquanto o projeto seja de 5 anos. Como ficam os critérios de contratação e como ficam os prazos? Essa é a indagação. Inicialmente, com relação à sua proposição, eu queria agradecer a sua proposta e dizer que a gente tem debatido na diretoria do Confis todos esses aspectos. No entanto, uma coisa é definitiva: sem o apoio da Andifes, nós não vamos obter nada. Então, o próximo passo nosso é tentar cooptar esse apoio para que a gente possa ter força política para, então, mobilizar outros setores. Eu passo a palavra para quem que vai responder. Na verdade, o critério de contratação, em tese, para entrar no nível de detalhamento, a gente tem que ver o projeto, a fonte de financiamento, as regras do projeto, o que está previsto em termos de pessoal, quer dizer, tudo aquilo é o balizador inicial para a Fundação poder contratar mão de obra durante a execução do projeto. No que tange a questão do concurso público, doutor Djalma, se é o que eu estou entendendo, nós já tivemos questionamento, apenas a experiência que eu estou colocando, nós já tivemos questionamento por parte de auditorias, salvo engano, do Ministério da Saúde, nessa linha, dizendo que, sendo recurso público financiador do projeto, tal como a Fundação tem que licitar para contratar bens e serviços, em tese, ela teria que fazer um procedimento simplificado, mas um processo seletivo mais claro, né, mais com aqueles princípios, né, da competitividade, da impessoalidade, etc., para contratar pessoal. Nós já tivemos esse questionamento. Não concurso público, tá? Mas isso vai muito da regra de financiamento do projeto. Esse questionamento nós já tivemos e estamos adotando, no âmbito dos projetos do Ministério da Saúde, uns procedimentos simplificados de contratação de mão de obra. Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou gerente de projetos da FUNAP, a Fundação de Goiânia, Fundação da UFG, né, Fundação de Apoio da UFG, Goiânia. Eu queria só rapidamente saber qual que é o entendimento da mesa sobre 3 questões. No decreto 5.205, ele tratava explicitamente da contratação de seletistas pelo período do projeto. Isso ficou omisso no 7423. Tem algum transtorno? Há algum transtorno, algum prejuízo? Eu queria entender. Segundo, eu tive uma situação recentemente com o Ministério do Meio Ambiente, num projeto via Siconv, e que não permitia, não estava previsto no projeto, a inclusão de interveniente. E o Ministério do Meio Ambiente me questionou com relação à nova lei, afirmando que não poderia celebrar o convênio com a Fundação, com a FUNAP, porque a lei é restritiva. Eu agora só posso trabalhar com IFES ou ICTs. O Ministério do Meio Ambiente não é um nem outro. Então, automaticamente, eu tenho um parecer disso por e-mail.
o instrumento correto seria a universidade fazer um destaque orçamentário, de centralização de recursos para a universidade me contratar. Tudo bem, só que perdemos o projeto, não há mais tempo hábil para isso. Isso foi há 2 semanas atrás, acabou o ano. Então, perdemos o projeto. Qual que é o entendimento da mesa sobre isso? É restritivo mesmo? Outra coisa, eu gostaria de saber se com esse novo decreto agora, 7544, se para a fundação ter que trabalhar com outra instituição que não é instituição apoiada, eu sou obrigado agora a conseguir autorização para todas as instituições que eu for trabalhar, todos os partes. Gustavo, vamos por partes, né? A questão lá dos seletistas, que não foi abordado no decreto novo e era. Eu entendo que, mesmo não tendo sido expressamente previsto no 7423, essa possibilidade, ela é real, ela é legal, aliás, não tem como eu trazer pessoas para o projeto que não, por um contrato de trabalho, ou por uma prestação de serviço, ou que seja bolsa, né? E aí já um pouco mais restritivas hipóteses. Mas, mesmo não tendo sido expressamente, né, estabelecido, eu acho que, quanto a isso, não há nenhum problema, não. Em relação ao SICONV, lá a interpretação do Ministério do Meio Ambiente, extremamente restritiva, né, da lei, não acho que seja por aí. Você falou que tem um parecer, tem que ver qual que é o fundamento, o argumento deles, mas eu vejo que dá para a gente argumentar, contra-argumentar, explicar e justificar. Isso é uma prática, íncito desse relacionamento, esses ajustes tripartites, né? Então, não acho que a lei, o espírito da lei seja esse, deixar que seja só com a universidade, não é essa leitura. E aí é um diálogo mesmo, até chegar ao convencimento, né? Eu penso. Trabalhos em rede, isso, né? Eu penso o seguinte, a fundação, ela é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que está apta a gerenciar outros projetos, né? Que não exclusivamente aquele. Então, quando o reconhecimento como fundação de apoio, é para eu enquadrar nessas questões da Lei 8958. Mas eu posso, sim, fazer outras atividades que não estritamente regida por isso. Eu não penso que tem que ter, eu não sei a opinião do Bruno, mas que tenha que haver autorização para atuar com as 8 instituições. Não, eu na condição de ente privado, sem fins lucrativos, com a missão estatutária que me autorize a fazer esse tipo de arranjo, de ajuste, posso fazer isso. Lá na frente, se eu vier a ser questionado pelo TCU, a gente argumenta, enfrenta a questão com esse fundamento. Eu não estou atuando nesse caso, não estou sendo contratado com dispensa de licitação, como está aqui no artigo 1º, é uma outra possibilidade que o meu estatuto autoriza. Então, eu posso fazer sim, e estou fazendo isso, o fundamento legal desse meu projeto não é a 8958, e é ela quem me exige o credenciamento. Então, eu posso sim dispensar dessa autorização, fazer o que eu estou fazendo dentro da legalidade. Eu acho que não é minha opinião. Passos a Facto, Fundação de Apoio do IFES, Espírito Santo. Eu não sei se eu estou desaprendendo. Ontem eu ouvi aqui o Gatti falar que eu sou uma fundação de apoio, né, represento a fundação de apoio do Instituto. E se eu quiser prestar um serviço para uma outra instituição do mesmo nível, que eu tenho que pedir autorização. Isso foi falado ontem. Bem claro aqui pelo pessoal do GAD. Ok? Outra coisa, quanto à fala do nosso colega de Djalma, lá da Paraíba, outro detalhe... Perdoe-me, do Piauí, a respeito de contratação. Nós tivemos um exemplo meio amargo. Nós tínhamos um funcionário contratado, trabalhava para a gente, mas dentro da instituição. E simplesmente o TCU chegou e mandou tirar. Lá dentro não podia ficar. Ok? Isso tem já 2 anos. Ocorreu isso com a gente. Meio complicado. A gente ouve uma coisa e na prática a gente está sentindo outra. Doutor Antônio, na verdade nós não estamos desaprendendo, não, é porque a situação é muito complicada mesmo. Na verdade é o seguinte,
o meu foco é o seguinte: a fundação, quando ela presta a uma IFE e a um ICT o serviço de apoio à gestão dos projetos de IFE e ICT, para isso é necessário o credenciamento, e quando ela for apoiar outras IFES ou outras ICTs, esse credenciamento, essa autorização também seria necessária, salvo engano, foi isso que foi dito pelo pessoal do GAT ontem. Agora, o serviço é de gestão. Agora, a fundação ser contratada por algum órgão para executar um serviço, que muitas vezes é realizado até mesmo pela Instituição Federal de Ensino Superior que ela apoia, eu acho que aí foi o que a Lívia abordou, talvez essa distinção de situações. Quanto à questão de pessoal, de fato, o Tribunal de Contas verifica que se o funcionário contratado pela Fundação, ele está em atividade permanente perante a IFES, de fato, eles têm, e não alocado no âmbito de um projeto para atuar de forma restrita aquele projeto no prazo que o projeto tem, ou seja, essa é uma situação permitida. A primeira, que é uma contratação de mão de obra permanente em prol das IFES, de fato, eles têm questionamento em relação a isso. Bom dia a todos. Meu nome é Guimarães, eu sou presidente da Fundação Cearense Pesquisa e Cultura, do Estado do Ceará, de apoio à Universidade Federal do Ceará. Nós estamos aqui desde o 20º encontro. Eu gostaria de repassar para vocês um sentimento, né, que a gente tem tido desde o 20º encontro, primeira vez que estivemos. Sempre a gente vem para cá à procura de socorro, né? Sempre, me desculpe a expressão, sempre uma porrada, né? A cada ano, uma chibatada que nós levamos, e a gente sempre tem um encontro em setembro, que a gente vem para discutir as questões que os governos, né, que os tribunais colocam para as fundações. Desafios, sempre desafios, e a gente vive no lugar de resolver os problemas das universidades, de melhorar as condições do nosso país, da nossa região, a gente vive na defesa. Isso revolta. E o meu sentimento hoje é que nós estamos passando, esse ano, um dos períodos mais críticos. Fundamentalmente com a 7423. Porque a 7423, ela coloca a gente nos trilhos e coloca a gente sentado no colo do Tribunal de Contas da União. Da controladoria, então, nem se fala. E não só as fundações, porque agora eles podem entrar dentro das fundações e vão entrar com gosto de gás, mas podem responsabilizar fortemente os reitores. Psicologicamente, o que é que acontece? Os reitores, a administração superior das instituições federais de ensino, vão ficar muito preocupados com os repasses de recursos para as suas fundações de apoio. Isso é grave, porque eles estão com medo, e com razão, se eu estivesse lá também estaria. Estão com medo da multa. A multa é de 3, depois passa para 5, depois passa para 15, né? Depois você não pode mais assumir mais nenhum cargo público. E nós ficamos isolados. A cada momento, nós estamos mais isolados. E pior ainda, passamos o ano todo distantes uns dos outros. Isso é grave. Nos reunimos aqui e as perguntas que são feitas com a preocupação intrínseca de cada um. O que eu devo fazer para não ser multado? Até o Ministério Público, Bruno, está criando situações de dificuldade. É o nosso zelador que quer que a fundação cresça, que a gente faça a coisa correta. Está criando dificuldade. O nosso Ministério Público lá do Ceará não permite mais que eu utilize os recursos próprios da fundação
para socorrer um projeto de pesquisa de um pesquisador que está no hiato da prestação de contas de um período, enquanto recebe a segunda parcela. O Tribunal de Contas está chegando para a universidade e diz que agora nos contratos ela não pode mais repassar os recursos. Só passa o recurso agora depois que você terminar, apresentar o produto no final. Onde é que nós vamos, as fundações, conseguir recursos para arcar com toda a despesa de um grande projeto para depois receber isso? Mas a minha pergunta é outra. Primeiro foi esse descarrego, me desculpem, mas a minha pergunta vai para o Bruno, que é a seguinte: nós estamos com um decreto, o 7423, de 31 de dezembro, e que nele diz que nós temos que apresentar na internet todas as bolsas, o valor das bolsas, o nome, o CPF dos pesquisadores, não é? Que todos os projetos têm que estar aprovados e que a universidade também, quer dizer, a fundação através da lei das fundações e as universidades através do decreto. Professor, todos já apresentaram. Eu queria que o senhor fosse. Tudo bem, direto. Todos já apresentaram. Agora, em dezembro, a Controladoria Geral da União vai chegar nas universidades, vai chegar nas fundações e vai perguntar: cadê? O que devemos fazer? Os dados relativos aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, acompanhamento de metas e avaliação, plano de trabalhos e dados relativos à seleção para a concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, além das informações previstas no inciso 5, devem ser objeto de registro centralizado e ampla publicidade pela instituição apoiada, tanto pelo seu boletim interno quanto pela internet. Já as universidades, é o quarto A, né? Que serão divulgados na íntegra em sítio mantido pela Fundação de Apoio na Rede Mundial de Computadores, os instrumentos contratuais de que trata esta lei, firmados e mantidos pela Fundação de Apoio com as IFs e demais CTs, bem como FINEP, CNPq e agências oficiais de fomento. Ok, os instrumentos contratuais. Os relatórios semestrais de execução dos contratos, indicando os valores, atividades, obras, serviços, ok, sem maiores dificuldades. A relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em decorrência dos contratos citados no inciso 1, relação dos pagamentos. E relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuada a pessoa física e jurídica em decorrência dos contratos. Então, a meu ver, a publicidade quanto a pagamento não significa necessariamente a indicação nominal do destinatário do pagamento. É relação dos pagamentos efetuados. Então, eu imagino que nós devemos construir uma forma de atender à lei sem expor, todavia, o destinatário, a pessoa física, né, quanto aos pagamentos. É possível construir isso. Paulo Guedes, FAD Pernambuco. Quando eu cheguei na Fundação, eu cheguei em 2008. Eu entendi que a Fundação trabalhava, né, o nosso cenário, né, tinham alguns atores, né, com seus papéis definidos. Mas o que eu observo é que a cada ano, que no meu entender é um ato de uma peça. Então, a cada ano, certo? Existem nos atores um papel novo, cada um se arvorando com um papel novo. Eu não acredito em pessoas ou instituições que digam, eu sou importante. Eu acho que a gente tem que dizer sim, eu sou importante. Mas a gente tem que ter alguém que diga também, você é importante. Então, assim, me parece que as nossas universidades e a sua representação maior, a Andifes, né, poderia ser o grande diretor, porque uma coisa é o autor e outra coisa é um diretor de peça. O diretor da peça, certo, pode dar uma conexão e uma orientação no desenrolar da peça. Então, acho que a gente tem que forçar,
certo? Não forçar no bom sentido. O que é e qual o papel da Andifes? Somos ou não somos importantes para as universidades? Se somos, a Andifes, que é a estrutura maior das universidades, tem que dizer a quem, e quando, e sempre, se é isso. Se não for isso, muda-se a história e se fecha as fundações. A outra questão é, o que é que a gente tem feito, e aí eu acho que Lívia deu um toque assim, que valeu a pena para mim, foi muito importante, foi, em determinados momentos, a fundação diz assim, é com a universidade diz é com a fundação. Não, não é com a fundação nem com a universidade, é com a fundação e a universidade. É com a universidade e a fundação. Porque se a gente não se entende, quer dizer, a base da relação, certo? Então, se as partes na base da relação não se entendem, é muito natural que quem está fora também não vai entender, não. Então, a gente precisa ter clareza, qual é o papel da Andifes, certo? E a gente cobrar esse papel da Andifes. E qual é o papel da nossa relação com nossa universidade. Então, vamos esquecer, né, Luiz de Pirandello, e vamos exercer, certo, o papel, e aí eu estou cobrando, né, da Andifes, eu estou falando da Andifes, amanhã eles vão estar aqui, eu acho importante, mas precisamos ter uma peça que tenha conexão, professor, que seja uma peça começo, meio e fim. Você podia objetivar a sua pergunta? Não, é uma exortação. Tá, ok. Muito obrigado. Orlando, FAPEX, a Fundação da Universidade Federal da Bahia. Eu gostaria de saber da mesa qual o entendimento em relação à questão das bolsas, né? A quem é devido o pagamento de bolsa, em que tipo de instrumento ou natureza do objeto pode ser concebido a bolsa, né? E se no entendimento da mesa também, se existe que base legal se utiliza para a questão das bolsas quando ela é tributada. No primeiro semestre, os advogados das fundações se reuniram, né, em Brasília, e essa foi uma questão que foi debatida intensamente. E aí, eu posso aqui testemunhar como que os meus colegas estão se debruçando intensamente, com profundidade, sobre esse tema, e como esse tema é polêmico e tem visões diferentes. Então, a opinião que eu posso manifestar nesse momento não será necessariamente, não poderá não ser a mesma de outros colegas, porque realmente existem visões, todas muito bem fundamentadas, mas visões diferentes sobre essa questão. Pode entrar na questão, quer dizer, isso aí, a minha pessoal é o seguinte: as bolsas, em termos de tributar, as bolsas, a participação dos servidores em projetos de ensino, pesquisa e extensão aprovado pelas instituições federais permite que eles recebam bolsas, ponto, né? Então, essa participação autorizada e nos termos em termos de valores, né, também previstos, as fundações praticam. Qual bolsa? Ensino, pesquisa e extensão? Nós praticamos a bolsa em função da modalidade do projeto. Se é ensino, pesquisa e extensão, quem define é a universidade, não é a fundação. Sobre a questão da tributação do imposto de renda, a nossa referência é o decreto 3.000 de 99. Veja que o decreto 5.205 de 2004, revogado, tentava dar à bolsa a conotação de doação, né? E invocando, salvo engano, a lei 9.532 de 97. Mas isso também não existe mais, essa definição no ordenamento jurídico. Nós temos em relação à bolsa a referência para fins de imposto de renda do decreto 3.000, cujo artigo 39, inciso 6º, fala que a bolsa de pesquisa, caracterizada como doação, quando não importa em prestação de serviços e não reverta em benefícios ao financiador, é tratada como isenta. Já no artigo 43, inciso 1, fala rendimentos tributados. Aí vem salários ordenados, soldos para bolsas de pesquisa. Então, nós temos muita cautela
quando a atividade, de certa forma, é de prestação de serviço. Não gostamos, construímos um texto para que a Bolsa seja tratada como uma atividade acadêmica e não uma mera prestação de serviço. É importante dar esse foco para nos respaldarmos, né? Mas na fundação a qual eu advogo, nós fazemos essa análise do projeto, da atividade e do enquadramento para tributar ou não como imposto de renda. Mas sei que muitas entendem que ela é sempre uma doação, não tem tributação, e outras acham que há uma atividade de prestação de serviço, paga-se como EPA, há uma atividade mais genuinamente acadêmica, paga-se como bolsa. É os 3 modelos de práticas que eu conheço das fundações. Muito obrigado. Eu vou de imediato, então, passar a palavra a cada um dos palestrantes para suas considerações finais. Doutora Lívia. Bom, pessoal, não vou me delongar, não. Agradecer a oportunidade. É sempre um prazer para nós estar aqui. A gente se renova as energias, as forças, vê que os nossos problemas não são só nossos, né? Eu acho que esse consolo é o que tem de mais interessante nos eventos, além de rever os amigos, claro, mas discutir as questões, nos munir de argumentos. Vamos chegar nas nossas fundações, os problemas estarão lá nos aguardando, mas a gente tem, às vezes, encontra aqui um fundamento diferente, uma alegação diferente, e isso é que vai nos fortalecer nos embates do dia a dia. Eles não vão deixar de existir, mas a gente se prepara melhor, né? Fica mais serenado para enfrentá-los. E no mais, nos vemos o ano que vem no nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Muito obrigado. Doutor Bruno? Eu agradeço ao convite do professor Alberto. Agradeço aos meus colegas procuradores, né? E é isso. Realmente, a impressão que dá é que nós vivemos um momento de indefinições, né? Não há, para nós, muita clareza em várias questões, não há, por parte dos órgãos que nos fiscalizam, clareza quase que nenhuma em relação à nossa atividade, nossa forma de agir, e